Bom dia, João Vitor. Esperar o pessoal entrar, né? Estão entrando. Yasmin, bom dia, Manu. Bom dia, Maria Eduarda. Quem for entrando, vai mandando um oi aí no chat para a prof saber que vocês estão entrando, estão me ouvindo, tá? E estão participando aí. Isso, vou mandando um oizinho aí. Beleza. Bom dia, então, para todo mundo. A Isa está entrando agora. Conferem com a prof aí. Isso, Manu. Provavelmente semana que vem. Hoje nós vamos concluir aqui a nossa apostila de história, como nós já concluímos filosofia. Na próxima aula, que seria de filosofia, eu vou fazer a revisão com vocês, tá? Fabiola, muito bem. Tá? Daí nós vamos fazer a nossa revisão. Revisão, né? Eu vou falar sobre os conteúdos que eu vou cobrar na avaliação, tá? Então, a nossa próxima aula, que é amanhã, que seria de filosofia, mas nós já finalizamos, nós vamos fazer a revisão. Então, hoje nós temos que finalizar aqui essa apostila de história, concluir essas atividades, para a gente amanhã poder fazer uma revisãozinha dos conteúdos, tá? Ok, todo mundo? Vamos lá, então, pessoal? Só conferem para a prof aí, nós fizemos da última aula a página 196, Governo de Maria I. Foi? Conferem para a prof aí. Deixa eu baixar aqui. Foi sim, então, tá. Então, hoje nós vamos falar sobre outros movimentos de emancipação, certo? Sabendo que todas essas revoltas que ocorreram na colônia, né, que ocorreram aqui no Brasil, foram revoltas que se tinham um objetivo de lutar contra os tributos, né, contra os impostos estabelecidos pela coroa, e outras agora teve o objetivo de emancipação, de se tornarem esses estados, essas províncias, como eram chamados, independentes da colônia, tá bom? É o que nós vamos estudar agora, ó. Fala assim na página 197. Vamos lá, então. 197. Diz assim: o mapa a seguir mostra a organização política da colônia durante o século XVIII. 3 das mais importantes capitanias do período tiveram movimentos evolucionistas: Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia. Uma característica desses movimentos é que, diferente dos que vimos no começo deste capítulo,
eles não eram apenas revoltas contra a cobrança de impostos, mas também defendiam uma ruptura da colônia em Portugal. Então, esses movimentos emancipacionistas que ocorreram em Minas Gerais, Rio de Janeiro e na Bahia, não apenas mais lutavam contra os tributos, né, contra os impostos, mas agora eles queriam uma autonomia maior, que queriam também a sua independência e a independência, né, a interferência da colônia, da metrópole, perdão, em cima dessas colônias. Porém, esses movimentos não tinham um projeto articulado de independência do Brasil. Eles defendiam a emancipação de pequenas regiões da colônia, por isso foram revoltas locais, tá? Eles não pensavam numa independência para todas as colônias ao mesmo tempo. Mas eles se fomentavam ali apenas nas suas localidades, tá? Por isso que não eram muito estrategistas, organizadas. Eles mantiveram em tentar trazer essa independência apenas para essas províncias, tá? A qual deram início a essas colônias. A primeira que nós vamos estudar aí é chamada de Conjuração Mineira. Ou também, né, referida como Inconfidência Mineira. Ela foi uma conspiração de natureza separatista que ocorreu, então, na capitania de Minas Gerais. Coloquem aí do ladinho, ó, da Conjuração Mineira, coloca Minas Gerais, para vocês saberem que foi nessa província, nesse estado que ela ocorreu. Ela tinha o objetivo de contra a execução da derrama. Lembra que a derrama era aquele imposto que, se as colônias não conseguiam pagar com seus tributos, eles arrecadavam outros bens da população para completar aquele valor. Anotaram aí do ladinho? Minas Gerais. Também ocorrida, né, no final do século XVIII, essa revolta foi organizada pela elite socioeconômica de Minas Gerais. Coloquem também do ladinho aí, organizada pela elite. Coloquem do ladinho aí também, organizada pela elite. Foi nesse grande movimento, né, de Inconfidência Mineira, ou Conjuração Mineira, que nós tivemos o papel de Tiradentes como líder. Não só ele, né, mas outros estavam à frente do movimento, mas ele foi um dos mais envolvidos, né, o que mais sofreu a consequência desse movimento. Diz assim na página 197, então. Antecedentes, as questões dos impostos, né? O que estava sufocando Minas Gerais, que eles estavam, assim, desgastados com a metrópole. Conjuração Mineira tem relação direta com a manifestação da cobrança de impostos ocorridas no governo de Dom José I e Dona Maria I. Como os colonos não conseguiam pagar o valor mínimo do quinto, eles endividavam com impostos atrasados e temiam que as autoridades metropolitanas decidissem confiscar suas propriedades para pagar essas dívidas. Entre as décadas de 1770 e 1780, a arrecadação de impostos caiu ainda mais e as dívidas cresceram. O risco de uma nova cobrança da derrama criou um grande temor entre os colonos, que já tinham, né, vários tipos de impostos, mais a derrama. Organização da revolta. Em 88, Visconde de Barbacena assumiu o governo da capitania de Minas Gerais. Ele ficou carregado de cobrar os impostos atrasados, utilizando então a derrama, se necessário. Isso ampliou ainda mais a insatisfação local. Foi nesse período, nesse ano, que começaram as primeiras reuniões da elite letrada, né? Que se encontravam
se encontrava em casarões para conspirar contra a coroa, tá? Contra a metrópole. Após várias reuniões, foram planejadas algumas ações. Olha só as ações que foram organizadas para pôr fim a todas essas cobranças de impostos. Assassinar o governo, transformar Minas Gerais em uma república independente, por isso que fala que foi também um movimento emancipacionista, tá? Porque eles queriam a independência de Minas Gerais, criar uma universidade em Vila Rica e a primeira da América Portuguesa, desenvolver a manufatura, até então proibida pelo decreto de Dona Maria I, perdoar as dívidas tributárias atrasadas, dívidas que estavam totalmente atrasadas, né? E criar uma guarda nacional. Os inconfidentes se inspiravam na independência dos Estados Unidos, que já tinha se tornado, lembra as 3 colônias que nós tínhamos estudado? Imaginavam uma república nos moldes daquela, com a separação dos poderes e com as mesmas instituições que os estadunidenses estavam construindo na época. Esse movimento, né, essa organização que deu o nome de Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira, foi descoberta em 1789, antes de iniciar a revolta. Então, quando eles estavam ali planejando, se organizando, o que eles iriam, né, desenfrear com esse movimento, ela foi descoberta, porque um dos líderes acabou denunciando, um dos envolvidos ali acabou denunciando. E os líderes foram presos e julgados. Os membros da elite receberam penas diversas, como prisão, exílio. Apenas Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes, foi condenado à morte. Então, vários outros, né, participantes tiveram prisão, foram exilados para outro país, enfim. Mas apenas Joaquim José da Silva Xavier, conhecido, né, como Tiradentes, um dos líderes do movimento assim denominado, foi condenado à morte. Aí nós temos aqui na página 99, que vai falar um pouquinho sobre ele, ó. A maior parte dos líderes da Conjuração Mineira era formada por membros da elite, isso nós já sabemos, né? Joaquim José da Silva Xavier era uma exceção. Alferes, responsável pela vigilância do caminho da serra, da Mantiqueira, ele não tinha grandes propriedades ou bens e sobrevivia de atividades diversas, tendo trabalhado como tropeiro, comerciante, minerador e dentista prático, tá? Daí o apelido Tiradentes. Porém, ele também não era um representante da maioria da população local. Sendo branco, descendente de portugueses e católico, representavam as camadas intermediárias da sociedade mineradora e tinham alguns privilégios, como o de entrar na carreira militar, como oficial, enfim. Tiradentes foi um dos grandes participantes da Conjuração Mineira, e como trabalhava nos caminhos entre as cidades mineiras e as capitanias de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, foi seu grande divulgador entre as camadas populares. Após a descoberta da conspiração e da repressão da coroa, os membros da elite tiveram punições mais leves, né, porque eram ricos, né, pertenciam a uma hierarquia maior, só que já Tiradentes foi condenado à morte, enforcado e esquartejado. Em seguida, ele teve as partes do seu corpo que foram expostas no caminho entre o Rio de Janeiro e Minas Gerais. Sua cabeça ficou exposta como um exemplo, né? Um exemplo para que outros movimentos não viessem a se organizar contra a coroa portuguesa. No século XIX, os historiadores brasileiros não atribuíam grande importância a Tiradentes. Isso só mudou quando o movimento republicano brasileiro passou a usar a sua imagem como símbolo da luta contra a opressão. Em 1889, quando foi proclamada a República no Brasil, teve início o movimento de construção da memória de Tiradentes como herói nacional. Aí aqui nós temos algumas imagens, tá? Que representam ele. Então, ele ficou,
né? Vocês viram aqui que no início ele não foi muito lembrado, mesmo que ele foi enforcado, esquartejado, teve os seus corpos, né? Parte dos seus corpos sendo transferidos de Minas Gerais a Rio de Janeiro como uma exposição, teve a sua cabeça em determinado momento exposta, né? Para tentar sufocar outros movimentos. Eles agiam assim, a coroa portuguesa agia dessa forma com os movimentos que se opunham, né, às suas decisões. Era uma forma de manipular, de trazer medo para a população e que outros movimentos não viessem a se organizar. Aí nós temos aqui na página 200, que vai falar sobre outro movimento, Conjuração do Rio de Janeiro. Alguém quer ler aí? Para não ficar só a prof, não fica chato? Cadê a Maria Eduarda para ler para gente? Bora, gente. Posso ler, prof? Pode, pode. Conjuração do Rio de Janeiro. Os demais que quando eu chamar, só um pouquinho, Manu, os demais que quando eu chamar não participarem, eu vou remover da sala, tá? Manda no, se o microfone não está funcionando, manda no chat. A gente fica, tem aluno que só tá ligando entrando na sala, volta a dormir, fica fazendo outras atividades, fica jogando. Aí a gente chama, não respondem, tá? Tem que responder pelo menos no chat. Sempre só os mesmos que ficam lendo. Manu, Camila, aí o Maicon. Não, gente, todo mundo tem que participar. Vai, Manu. Depois da experiência com a Conjuração Mineira, Portugal passou a acompanhar com grande atenção qualquer movimentação diferente. Seu áudio tá horrível, Manuel. Tá ruim? Não, Sim. tá ouvindo, tá bem. Aqui tá ruim. Deve ser a sua internet, então. A sua internet, então, Eduardo. Vai acompanhando na leitura aí da página 200, tá? Com grande atenção qualquer movimentação diferente nas capitanias. A primeira delas foi na capital, o Rio de Janeiro. Havia no Rio de Janeiro uma sociedade literária, na qual homens letrados, interessados em cultura e ciência, estudavam obras de autores iluministas, como Voltaire e Rousseau, e discutiam a independência dos Estados Unidos, a formação das instituições republicanas e os rumos que a Revolução Francesa tomava. Em 1794, essa sociedade foi denunciada às autoridades por fazer reuniões noturnas tratando de assuntos delicados para a coroa. As autoridades metropolitanas prenderam 10 integrantes da sociedade sob a acusação de conspiração. Estes, que seriam supostos líderes de uma suposta nova conjuração, ficaram presos por 3 anos e, na perspectiva da coroa, uma nova rebelião foi evitada. Olha só, então essa conjuração do Rio de Janeiro aí, ela teve características parecidas com o movimento sufocado, né, em Minas Gerais, com a conjuração mineira ou Inconfidência Mineira. Porque entre os inconfidentes cariocas estava, né, homens letrados, tá? Que queriam uma modificação principalmente na cultura. E em 1786, né, esses intelectuais, fundados no Rio de Janeiro, na Sociedade Literária, reuniram então um debate cultural. Teve o objetivo do quê? De trazerem novos assuntos, né, científico, métodos de extração da tinta, efeitos do álcool no organismos, debates que começaram a ganhar tons políticos e ideológicos e chamaram a atenção das autoridades coloniais que acabaram por sufocar o movimento também. Esse diálogo com fontes da página 200 eu vou deixar para vocês realizarem no caderno, tá bom? Depois vocês só me mandam foto quem finalizou. Vamos agora para um outro movimento conhecido agora como Conjuração Baiana. Quem quer fazer a leitura?
Quem quer iniciar a leitura desse capítulo? Pode ser eu. Pode. A Bahia do final do século XVIII se recuperava de um 18. século de declínio da produção açucareira. Apesar do relativo crescimento econômico, a desigualdade era um enorme problema e muitos colonos estavam insatisfeitos com as medidas fiscais adotadas pela coroa portuguesa no período. Nesse contexto, em 1798, teve início a Conjuração Baiana, um movimento que defendeu propostas de emancipação nos moldes da Conjuração Mineira. Porém, diferentemente dos anteriores, esse movimento foi formado por diferentes setores da sociedade colonial, com membros das elites econômicas, setores intermediários das sociedades e grupos populares. Continua? Tá, só um pouquinho, ó. Esse movimento, ele se restou em um movimento sem totalmente de um projeto político também, assim como ocorreu da Conjuração Mineira, tá? E ele foi formado, diferentemente da Conjuração Mineira, a Conjuração Baiana, ela foi formada por todas as camadas da sociedade, as menos favorecidas, as mais privilegiadas, tá? É isso que ela vai se diferenciar da Conjuração Mineira. Pode terminar, Eduardo. Essa diversidade social resultou em um movimento sem um projeto político único. Setores das elites desejavam a diminuição dos impostos e maior autonomia política. Já os setores populares lutavam por uma sociedade menos desigual e houve até defensores do fim da escravidão. Nem Tá. mesmo Vai. Vamos deixar outro agora. Quem que tinha pedido aqui? Camila. Camila tinha perguntado se poderia ser ela. Vai, Camila, continua então. Tá escutando bem? Sim. Nem mesmo a proposta de independência era defendida por todos. Setores das elites, por exemplo, não eram favoráveis à independência da região. O que eles defendiam era apenas mais liberdade comercial e política. Apesar de diferentes projetos políticos, os líderes do movimento conseguiram iniciar uma série de motins em Salvador. Soldados como Lucas Dantas e Luiz Gonzaga, e os alfaiates Manuel Faustino dos Santos Lira e João de Deus. Além do Órives Luiz Pires, destacaram-se nesse momento. Foi também durante esses motins que alguns grupos passaram a defender o fim da escravidão. Olha só. A propagação ousada de ideias e repressão. Começaram então a circular pela cidade manuscritos que eram distribuídos e colados em locais de grande circulação de pessoas, né? Esses textos eram dirigidos ao povo e reconhecia de forma pioneira no Brasil o que o poder político deveria emanar do povo. A radicalização do movimento afastou os setores da elite e facilitou a repressão aos conjurados, né? Os que faziam parte da Conjuração Baiana. Foi iniciada uma devassa, assim como aconteceu em Minas Gerais, que alcançou 22 mestiços, 10 brancos e um negro. Ao término da investigação e das prisões, maior parte dos prisioneiros eram formadas por escravizados, artesãos e soldados. Como em diversas outras ocasiões, as punições dependeram da condição social dos condenados. Em 1799, os mais pobres foram enforcados e esquartejados. 2 escravizados foram chicoteados em praça pública e depois degradados para a África.
Membros da elite, como Cipriano Barata, foram inocentados ou permaneceram curtos períodos na prisão. Olha só, essa perseguição, né, acabou sendo para aqueles menos favorecidos, eles acabavam sofrendo as maiores punições estabelecidas pela coroa portuguesa. Já os que tinham, né, que participavam, né, de grupos da sociedade, acabavam tendo punições menos rígidas. Agora vamos na página 203. Então, nós tivemos aqui Conjuração Mineira, organizada totalmente pela elite, ocorreu em Minas Gerais, com o objetivo de lutar contra os tributos que estavam estabelecidos pela coroa e também queria a emancipação de Minas Gerais, queria tornar Minas Gerais independente. Já a Conjuração do Rio de Janeiro foi organizada por elites literárias, né, grupos literários, que queriam uma evolução cultural naquele período. Mas ela foi comparada igual a de Minas e foi totalmente sufocado o movimento também. Já a Conjuração Baiana foi um pouquinho mais diferente, porque teve participação de vários setores da sociedade colonial, né? Elites econômicas, setores intermediários, sociedades e grupos populares, com o objetivo também, né, dos movimentos de acabarem com a diminuição dos impostos, só que eles queriam também uma autonomia política. Eles não queriam a independência da Bahia, eles queriam autonomia política maior. Então, esses dois fatores, né, vão ficar um pouquinho diferentes da Conjuração Mineira. Na página 203, nós temos o Mural do Conhecimento para a gente poder finalizar esses conteúdos. Diz assim a primeira, vamos lá? Página 203. Assinale a alternativa correta sobre as revoltas antifiscalistas. Qual dessas alternativas representa a mais correta sobre essas questões antifiscalistas? Eu vou dar um tempinho aí para vocês fazerem a leitura e me mandarem no chat qual das alternativas vocês acham que é a correta. Tá bom? Pode falar para ela sair e entrar de novo. Vamos lá. Minutinho aí para vocês concluírem essa atividade. Número 1. E mandam no chat qual vocês acham que é a correta. O Michael acha que é a terceira, que fala que foram revoltas do século 17 e 18 que lutavam por independência. O objetivo desses movimentos só era a independência? Elas lutavam só pela independência dessas províncias? Lembram o que essas revoltas antifiscalistas, elas defendiam vários tipos de mudanças. Elas eram contra impostos, algumas queriam a independência, outros queriam mais autonomia política. A Manu acha que é a quarta. A quarta diz assim: foram revoltas contra os impostos, o preço de produtos essenciais, monopólio comercial da metrópole. Elas se iniciaram também em cima dessas questões, onde eles contestavam nessa autoridade maior de Portugal. Isso. Essa quarta questão, ela é a correta, tá? A Yasmin também acha que é a quarta. Então, marquem um X aí na última alternativa. E já podem passar um certinho aí na apostila de vocês, tá? Bora para número 2. A 2 diz assim:
Assinale as afirmativas e marque com V, verdadeiro, e F, falso. Eu vou ler as questões, vocês mandam aí no chat se vocês acham que ela é verdadeira ou se acham que ela é falsa. Vamos lá. Tá bom, Yasmin? Primeira, a revolta da cachaça aconteceu no Rio de Janeiro em virtude da destruição dos alambiques. Fala aí da revolta da cachaça que ocorreu no Rio de Janeiro. Essa alternativa, ela é? O que vocês já acham aí? Bora, povo. Lembra que a revolta da cachaça foi os impostos cobrados em cima dos fabricantes da aguardente. Prof, Foi. nada não, nada. É porque fala aqui que ela foi em destruição dos alambiques, né? Ela não foi em função disso. Ela ocorreu no Rio de Janeiro, mas o objetivo dela era acabar com o quê? Foram reivindicar com os seus fabricantes da aguardente, né? A aguardente naquela época era um tipo de cachaça. Quem colocou aqui? Colocou verdadeira, Maico verdadeira, Camila acha que é falsa. Quem mais? André Ronaldo acha que é falsa. Vamos lá, pessoal, vamos participar. Esperar mais gente dar a sua opinião. Evelyn acha que é falsa. Yasmin acha que é falsa. Diego, Guilherme, quem mais? Acertar, Iago também. Quem falou que é falsa, a alternativa está correta. Ela é falsa. Vamos para número 2. Diz assim: as revoltas antifiscalistas não contestavam o poder do rei, mas lutavam por impostos mais justos. Eles não queriam saber se o rei tinha uma autoridade absoluta, era maior ou não. O objetivo era lutar pelo fim daqueles impostos que sempre iriam crescendo, aumentando, criando-se novos impostos em cima da população. Gabi, tá por aí? O que vocês acham da segunda alternativa? Ela é verdadeira ou falso? A Evelyn acha que é verdadeiro. Maria Eduarda? Maicon acha que é verdadeiro. Cadê a Maria Eduarda Rebelato? Tá aí hoje, me ouvindo? Ana Júlia, vamos participar. Ana Júlia acha que é verdadeiro. André Ronaldo, Manu. Alternativa 2, Manu. Maria Eduarda saiu da sala, gente? Maria Eduarda. Nós estamos na atividade número 2, Manu. Ó, a Maria Eduarda novamente não está me respondendo. Nem a Gabi hoje. Ah, a Gabi respondeu agora. Ela falou para avisar, porque não tem como ela abrir o áudio. Mas é só digitar. Não? Vamos digitar no chat, gente. Quem está sem áudio, vamos colocar no chat, participar no chat.
Verdadeira. Isso, a questão número 2, da atividade 2, ela é verdadeira. Eles lutavam, sim, resistindo, né? Por impostos mais justos. A terceira alternativa da número 2 diz assim: a revolta de Beckman foi uma das mais duradouras, tendo resistido por mais de um ano. Verdadeiro ou falso sobre a revolta de Beckman? Foi a que mais perdurou? Quase um ano? O pessoal acha aqui que é verdadeiro. Verdadeira. Isso aí. Beleza, galera? Verdadeira a terceira questão. Vamos lá, então. Vamos para a quarta agora. Diz assim: as casas de fundição e a cobrança do quinto, que era um imposto, né? Estão entre as razões da revolta de Vila Rica? Essa cobrança do quinto foi um dos motivos que iniciou as revoltas? Isso, Manu. Uhum, ela estava correta. E agora, a quarta alternativa. O que vocês acham aí? Ela é verdadeira também. Isso aí, verdadeira. E a última questão diz assim: a revolta do Maneta foi uma das mais poucas que saíram derrotadas. A quinta alternativa, ela é falsa. Isso, falsa. Vamos lá. Para número 3 agora. Sobre as conjurações, né, essas revoltas, movimentos, analise as frases e marque M para as alternativas que estão se referindo sobre Minas Gerais, a conjuração de Minas Gerais, B para a conjuração baiana e C para do Rio de conjuração do Rio de Janeiro. Então, M de Minas, B baiana e R para Rio de Janeiro, das alternativas abaixo. Eu vou dar um tempinho aí para vocês fazerem as atividades. Vamos lá. Cadê o Guilherme Monteiro? Ah, gente, vou mandar uma foto aí no grupo para vocês. Do seu Guilherme, enquanto vocês estão fazendo as atividades. Vocês têm um grupo só dos alunos? Vocês têm um grupo só dos alunos? Então, eu vou mandar. Fala um oi aqui para mim. Alguém só do grupo dos alunos, que daí eu mando para vocês a foto e vocês colocam no grupo dos alunos, porque esse outro grupo aqui é das tarefas, né? Me mandar uma foto aí. Mandou um oi aqui, quem tá no grupo só dos alunos. Gabi, fala um oi aqui para mim. No Zap. Vamos lá? Como que ficou a alternativa da 3 aí?
Não, essa elite letrada, o Manu, sobre a do Rio de Janeiro, eles lutavam por uma cultura totalmente diferenciada, né? Lembra que o primeiro movimento, a Conjuração de Minas, foi também por uma elite letrada, né? E essa elite, eles queriam acabar com os impostos e as grandes dívidas. Então, a primeira alternativa é referente à Conjuração Mineira, tá? Então, a primeira, M, Conjuração Mineira. A segunda alternativa ocorreu no fim do século XVIII e envolveu diferentes grupos sociais. Qual conjuração dessas? Ela envolveu diferentes grupos sociais. Isso. Letra B, tá? Letra B. Foi a Conjuração Baiana, que envolveu vários setores da sociedade. Letra B. A próxima diz: não chegou a nenhuma ação de fato, porque tratava-se apenas de uma reunião de estudiosos, que eram homens letrados, que foram presos por lerem, né, sobre os iluministas e discutirem a Revolução Francesa. Isso, essa é a letra R que ocorreu no Rio de Janeiro, a conjuração no Rio de Janeiro, ou também chamado de conjuração fluminense, tá? Em alguns livros didáticos vem assim estabelecido. A quarta alternativa diz assim: teve participação de escravizados que, como punição, foram chicoteados em praça pública e degradados para a África. Qual movimento? Também a letra R, né? Conjuração do Rio de Janeiro. E a última alternativa lutava pela instauração de uma república e pelo fim das dívidas dos proprietários. Letra M, Conjuração Mineira. Muito bem. Então, a alternativa ficou M, ficou B, R, B, perdão. E M. Corrigem já aí, pessoal. Vamos para número 4 agora. Está falando assim: para a gente diferenciar as revoltas antifiscalistas das emancipacionistas. As antifiscalistas tinham o objetivo, tá? Vamos só finalizar essa, tá? Tinham um objetivo do quê? O objetivo de acabar com os tributos, com os impostos. Já as emancipacionistas queriam tornar a província independente, ok? Então, coloquem aí. As antifiscalistas tinham o objetivo de acabar com os impostos e tributos, já as emancipacionistas queriam tornar-se independente essas províncias, tá? E aí, essa última atividade para vocês pesquisarem, fazerem no caderno, tá? Só essa daqui da tabela, vocês vão realizar no caderno. E aí nós finalizamos a nossa apostila de História. Vamos lá fazer a chamada. Peraí, só um pouquinho para vocês poderem sair. Demorou porque hoje minha internet não estava conectando.
Ana Júlia, já pode sair. Fala um oi, já pode sair. André Ronaldo. Diego. Gabi. Guilherme. Iago. Isabela. João. Camila. Manu. A 4 você vai colocar que as revoltas antifiscalistas tinham o objetivo de acabar com os tributos e impostos estabelecidos pela coroa. Já as emancipacionistas tinham o objetivo de tornar as províncias independentes, tá? Lutavam pela independência. Maria Eduarda. Maria Eduarda. Maicon. Eduarda. O Evelyn e Yasmin. Beijos, tchau. Até amanhã para a gente fazer a revisão.